Ouvindo bem? Bom, boa tarde, pessoal. Terceiro e último dia de evento, penúltima palestra do dia, vocês devem já estar meio cansados. Eu preparei essa palestra de um modo que não vai, sei lá, cansar mais vocês. A gente vai ter que processar código na cabeça. É uma história, eu vou contar o case da Plataforma Tech com Elixir, que é como uma empresa brasileira criou uma linguagem que é usada no mundo inteiro. Tá? Em 2010, a gente estava com algumas dificuldades, eu vou contar um pouco sobre isso, com race conditions, thread safe e concorrência de um modo geral, e foi o trigger inicial que fez a gente pensar em criar uma linguagem. 2018, passado esse tempo inteiro, a gente tem uma linguagem que está sendo usada no mundo inteiro. E essa palestra eu vou contar um pouco o que aconteceu de 2010 até 2018, e vocês vão aprender por que fazer uma linguagem nova, o que leva alguém a fazer isso. Ninguém acorda um dia no café da manhã e fala, vou fazer uma linguagem, não é assim. Como que a gente tomou essa decisão dos fatores técnicos, dos fatores de negócio também, nós somos uma empresa, e como que o open source ajudou a gente, como que é uma linguagem open source, como que foi muito importante para o sucesso do Elixir. Os principais personagens dessa história, digamos assim, é o Elixir, a Plataforma Tech e o José Valim. O Elixir, curiosidade, quem aqui já ouviu falar de Elixir? Uou! Muito legal. Bom, maioria das pessoas. Então, quem usa Elixir na empresa? Já é outra coisa, tá bom. Bom, espero que vocês tenham mais informações ao final para avaliar se Elixir faz sentido para vocês. Para quem não sabe, o Elixir é uma linguagem de programação funcional que roda em cima da Virtual Machine do Erlang e é open source. Resumidamente, mais detalhes a gente vai falando. A Plataforma Tech é a empresa por trás da linguagem, é uma empresa de desenvolvimento e consultoria e treinamento para empresas digitais, a gente é especializado em Elixir, naturalmente, a gente criou a linguagem, mas também em Ruby e metodologias ágeis. E o José Valim é outra figura também muito importante nessa história, ele é um dos sócios e cofundadores da Plataforma Tech, e é o head, é o criador, a pessoa que lidera esse projeto dentro da nossa empresa. Beleza? Vamos lá? Um pouquinho antes, só me apresentar brevemente também. Meu nome é Hugo Baraúna, sou um dos cofundadores da Plataforma Tech, engenheiro de computação, e estou aqui para compartilhar essa história com vocês. Agora sim, vamos em frente. Então, parte 1. Por que criar uma linguagem nova de programação? Como eu comentei, não é uma coisa que acontece todo dia. Até onde eu sei, por exemplo, aqui no Brasil, deve ter sido criado 2 linguagens de programação que têm reputação mundial. Uma delas é Lua, outra delas é o Elixir, apesar de ter uma outra linguagem proprietárias, por aí vai. Então, não é uma coisa muito comum de ficar acontecendo. Por que alguém cria uma coisa dessa? E aí eu preciso contar um pouco o que estava acontecendo lá em 2010. Preciso contar um pouco o que estava acontecendo em 2010, que era a gente fazia parte do time que desenvolvia o Rails, o framework web, a parte do core team, e o Rails ele tinha acabado de virar thread safe. Foi um movimento muito forte de implementar essa feature, digamos assim, e a gente estava sentindo algumas dificuldades de colocar, de manter alguns bugs de concorrência, mas valia a pena o investimento, valia a pena toda essa dor de cabeça de deixar o Rails thread safe. Tinha alguma coisa maior por trás, na verdade, disso. E depois de um pouquinho, acho que quem resume muito melhor o que está por trás disso é esse artigo aqui chamado The Free Lunch is Over. Quem já viu falar desse artigo? Opa, ótimo. Então eu vou ter novidades para contar, a minoria. Esse artigo, ele fala, um resumo deles, olha, tem uma coisa vindo aí pela frente, uma nova revolução em desenvolvimento de software, que vai ser a próxima depois de orientação a objetos. E eu vou colocar um pouco um resumo desse artigo para vocês, depois vocês podem ler ele inteiro, tem aqui o URL. Ele começa observando a lei de Moore. Para quem não conhece, a lei de Moore é uma observação empírica de como que a CPU do teu processador vem evoluindo. Então ele fala que a cada 2 anos, o número de transistores do teu processador dobra. A cada 2 anos, os transistores do teu processador dobra por chip. Isso tinha uma consequência. Tá? Uma consequência para a parte de processamento. O clock speed, né, a velocidade do processador aumentava numa proporção linear, uma proporção crescente também. Então esse período ele chama de free lunch, que era o período que nós, como desenvolvedores de software, por uns 15 anos mais ou menos, até o começo dos anos 2000, a gente não fazia nada com o nosso código, absolutamente nada, e 2 anos depois ele estava mais rápido, não precisava mudar uma linha de código. Era uma vida mais fácil. Acontece que depois de um tempo, lá pelos anos 2000, 2003,
transistor no processador continuou aumentando, mas o clock speed não continuou. Então ele saturou. A gente não tem hoje uma máquina, essa máquina aqui não tem 10 GHz de processamento, a gente nem nos servidores e nem por aí vai. Então eles pararam aí por 2.8, 3.2 e por aí vai. Então uma consequência disso acabou aquela vida fácil de você ficar parado e o teu software fica mais rápido sem você fazer nada. E o ponto as CPUs pararam de evoluir, então, na verdade elas não pararam de evoluir, elas começaram a evoluir de um modo diferente. Antigamente era, como eu comentei, o clock speed sempre aumentando, mas o novo modo das CPUs evoluírem, o presente e o futuro, é diferente. Principalmente eu queria chamar a atenção para essa parte de hyperthreading e multicore. É o que a gente está acostumado a ouvir hoje, máquinas com dual core, quad core, octa-core. Ontem eu perguntei, fui numa reunião, perguntei para o cara, esse teu celular aí, quanto tem de... Ele falou, cara, tem 8 cores no meu celular. O relógio, esse teu Apple Watch, ele está vestindo 2 cores. Então, é assim que as máquinas evoluem hoje em dia. Só que tem uma consequência disso. Para você se beneficiar da nova arquitetura de processador, você precisa escrever software de um modo diferente. Você precisa escrever software concorrente. Software que vai rodar nesses múltiplos cores. E aí, a conclusão do artigo do Reb Sutter, que é o The Free Lunch is Over, ele fala, olha, então a nova grande revolução no modo como a gente escreve software vai ser concorrência. Você precisa de concorrência para escrever o software dos próximos 10 a 30 anos, digamos assim. Só que também não é tão fácil. Existe essa lei, essa teoria aqui, que quem pode se lembrar do tempo de faculdade, chama Lei de Andal, que ela fala o seguinte, ao passo que você vai adicionando cores na sua máquina, o teu código não fica... ele tem mais limitações de aumento de performance, depende de quão paralelizável, quão concorrente ele é. Então, se você escreve só 20% do teu código concorrente, você tem um pouquinho de ganho de performance quando aumenta o número de cores. Se você escreve 50%, 70%, você tem um ganho bem maior. Então, isso dá para resumir então, em 2 grupos. Se você fazer software cada vez mais concorrente, você se beneficia dessa arquitetura maior de multicore. Se você usa menos concorrência, você tem menos ganhos, ou você tem ganho zero se você continuar fazendo código 100% sequencial, single-threaded. E a gente queria estar naquele lado ali. A gente queria estar no grupo desse novo tipo de fazer software. Então, por isso, a gente estava investindo esse tempo inteiro, lá em 2010, em deixar o Rails thread safe. Porque precisava deixar o Rails thread safe para ele se beneficiar desses múltiplos cores. Acontece que concorrência não é fácil. Não é à toa que não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então a gente pensou assim, poxa, e se concorrência fosse fácil? E se concorrência fosse fácil? As pessoas poderiam começar a usar mais isso e aí se beneficiar melhor da arquitetura de processador. E aí isso leva a gente para a parte 2. A gente estava tendo esses problemas, como eu comentei, a gente é especialista em Ruby também. E em Ruby, na verdade, em outras tecnologias, estava tendo uma série de dificuldade de usar concorrência. Não é que era impossível, é que era um pouco complicado. Então a gente a concorrência deveria ser mais fácil. É uma coisa que todo mundo fala, né? Concorrência, multithread, a gente aprende desde que estuda sistemas operacionais, mas nem todo mundo faz. Então a gente começou, na verdade o Reb Sutter, voltando para o artigo dele, ele comenta, lá em 2005, ele fala, olha, a maioria dos desenvolvedores não domina a concorrência, não manja assim de verdade. Mas não tem problema, porque 15 anos atrás, na década de 90, as pessoas também não manjavam direção a objetos. Né? A gente precisa ir aprendendo cada coisa uma vez de cada coisa. Só que isso foi 15 anos atrás. 13 anos, desculpa. Passam-se 10 anos, enquanto eu pesquisava para a palestra, eu vi esse artigo aqui, na verdade o cara comentando no Hacker News sobre o artigo do Reb Sutter, que ele falou, olha, 10 anos já do artigo do Reb Sutter, The Free Lunch is Over, e ainda assim a maioria do código que eu vejo é single-threaded, seja Python, seja Java, seja o que for. E hoje? Quanto que é uma reflexão, assim, quanto que do código que vocês escrevem, do código que a gente escreve, é concorrente ou mais single-thread, mais serial? A gente acha que não pouco, tá? E aí, pensando um pouco sobre esse problema, a maioria, a primitiva mainstream de concorrência são threads e locks. E aí, será que o problema está nisso, então, o fato de 10 anos depois de perceber que free lunch is over, ainda assim a maioria de código que parece que as pessoas escrevem é single-threaded? E eu queria chamar a atenção para de onde veio o thread. A thread é uma abstração que o sistema operacional te dá.
né? O sistema operacional é uma coisa legal, porque ele pega o hardware da nossa máquina, ele não te mostra esse hardware, ele te entrega processos, ele te entrega file system, te entrega gerenciamento de memória, e ele te entrega dentro de um processo essa unidade chamada thread. E é o que as linguagens fazem normalmente, elas pegam essa thread e dão direto para o desenvolvedor. Direto, a primitiva do sistema operacional, só que você está ali em cima, num outro nível de abstração. Então a gente pensou, e se a gente tivesse um nível de abstração mais em cima? Que o runtime da linguagem te desse, né? Não faz sentido você ficar acessando uma coisa baixo nível. O paralelo que dá para fazer aqui é que nem você ficasse gerenciando memória, né? Quando a gente programava em C, a maioria do software em C, tinha que ficar fazendo malloc. Aí depois veio tecnologias como o Garbage Collection, que basicamente a gente faz, a nossa linguagem, todo mundo tem isso, e você não se preocupa mais com isso. Você não tem que ficar pensando em memória. É a mesma coisa aqui. Você não deveria ficar pensando em thread. Você tem que pensar numa outra coisa, uma coisa que faça você não se preocupar com isso e fazer concorrência de modo mais fácil. Então a gente foi pesquisar outras tecnologias, porque o que estava acontecendo no nosso mundo é que não estava muito fácil. E aí o Valim, ele estava lendo esse livro nesse tempo, por volta de 2010, é um livro bem legal, chamado Seven Languages in 7 Weeks, e algumas tecnologias chamaram atenção em relação a esse negócio de concorrência. O Erlang, o Clojure e o Haskell. Por motivos diferentes. O Erlang, o Clojure e o Haskell, o Erlang, o Clojure e o Haskell, todas são linguagens funcionais. E as linguagens funcionais, elas, por propriedades nativas, elas já te ajudam a fazer concorrência de modo mais fácil. Uma delas é imutabilidade. O Erlang chamou atenção por uma outra coisa além disso. O Erlang, ele te dá, de modo nativo, na Virtual Machine, facilidade para fazer software distribuído e software tolerante à falha. E o Clojure era uma linguagem funcional, como as outras duas, só com uma abordagem bem mais moderna. Só para você ter uma ideia, o Erlang foi inventado em 86 e o Haskell também não é tão novinho assim. O Clojure colocava todas essas ideias, mas com uma roupagem moderna em cima da JVM, oferecendo coisas que a gente já estava acostumado no nosso mundo de Ruby, no nosso background da plataforma Tech, que é polimorfismo, duck typing, metaprogramação. Então a gente queria ter tudo isso junto, mas nenhuma delas oferecia num pacote só. Então veio essa ideia de, caramba, e se a gente fizesse uma linguagem nova que pudesse oferecer essas três características que ajudam a gente a escrever software mais concorrente e software que pode se beneficiar de arquitetura nova de processador. E a gente decidiu fazer uma linguagem em cima da Virtual Machine do Erlang. E aí as pessoas às vezes perguntam, nossa, né? Apesar do Erlang, assim, acho que muitas pessoas sabem o que é, assim, quantas pessoas usam Erlang aqui, vai? Talvez bem pouquinho para quem não viu, as 3 pessoas ou 4. Tá, não é à toa. Então, é uma tecnologia muito legal, mas depois eu vou explicar um pouquinho mais o que a gente vai fazer o Elixir. Mas o Erlang ele não é só uma linguagem, ele é uma virtual machine também, assim como o Java e a JVM. E o interessante do Erlang é que a VM, não uma biblioteca em cima, a VM foi feita para te oferecer concorrência, que é o que a gente estava procurando, e além disso, distribuição, software rodando em múltiplas máquinas e tolerância à falha, software que não cai, software com alta disponibilidade. Então, por isso, ao mesmo tempo que ela também não foi inventada na semana passada. Algumas pessoas não sabem, mas o Erlang ele já está há mais de 30 anos no mercado, ele foi inventado em 86. Ele é mais antigo do que provavelmente Java, .NET e as coisas que a gente tem mais mainstream no mercado, que seriam outras opções de virtual machine para a gente construir a linguagem em cima. O que leva a gente para a parte 3 da palestra. Então a gente tomou essa decisão de brincar, de fazer uma linguagem nova, o Elixir. Começou mais ou menos assim. Então, em 2010, a gente estava fazendo toda essa pesquisa. Poxa, a concorrência é uma coisa difícil, deveria ser mais fácil. Tem linguagens que fazem isso, mas nenhuma delas faz tudo o que a gente quer junto. Então, vamos fazer um protótipo. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico do que são os commits do que seria o Elixir lá em 2011. Está no GitHub. Então, no eixo Y é o número de commits e no eixo X é a linha do tempo, do ano de 2011. O primeiro commit foi lá em janeiro de 2011. Passa um tempinho, lá por abril mais ou menos, a gente estava brincando de fazer essa linguagem e ela não tinha a cara que ela tem hoje, na verdade. A gente estava... Design de linguagem não é uma coisa fácil. Primeiro ela estava sendo muito influenciada pelo nosso background anterior, que era um modelo de objetos, ela tinha um certo modelo de objetos baseado em prototype, tipo JavaScript.
Estava lenta, uma linguagem ficou bem lenta, a gente quis trazer metaprogramação e estava usando um monte de eval, então o negócio estava com uma performance ruim e estava quebrando coisas que a VM do Erlang oferecia, que são sensacionais, como o hot code reloading, que é você fazer um deploy sem downtime oferecido pela VM nativamente. Então veio o que foi o vai da desilusão. A gente falou, poxa, esse negócio parece que não vai funcionar, percebe que o número de commits caiu absurdamente. E aí, né, somos brasileiros, não desistimos nunca, e não, acho que esse negócio vai funcionar, tal. Não funcionou, não está funcionando. Duas quedas ali, nesse momento a gente precisou parar para pensar um pouquinho. E quando eu fazer um design de uma linguagem, você tem que pensar o que está por trás dela. A VM do Erlang tinha uma forma e a gente estava tentando colocar outra, basicamente. A gente quebrando o que ela oferecia, então não estava funcionando. A gente estava muito influenciado pelo nosso modo anterior de programar e estava misturando as coisas. Então a gente teve que repensar um pouco para onde que de fato que essa linguagem seria. Deu para chegar em umas conclusões. Resumidamente, a gente falou, olha, essa linguagem ela tem que ser produtiva, porque era o que a gente estava acostumado com o mundo de Ruby. Ela tem que ser extensível, você tem que conseguir criar novas bibliotecas ou DSLs ou ferramentas para o teu domínio técnico que tenham a cara da linguagem, estender a linguagem, e ela tem que ser compatível, que era o que a gente estava fazendo, com a VM do Erlang. Ela tem que rodar na VM do Erlang que nem a própria linguagem do Erlang roda, de modo transparente. E aí depois de, esse é o modelo, essas são as primitivas, teve que passar um certo tempo estudando, poxa, lê, implementa, tem alguns picozinhos ali de commit, até que teve uma hora que de fato, poxa, achamos a solução. E aí voltou a empolgação, o número de commits subiu consideravelmente ali por janeiro, mais ou menos. Esse foi o momento que o Valim veio falar com nós, outros sócios da Plataforma Tech, e eu vou tentar reproduzir mais ou menos como que foi essa história por volta de janeiro de 2012 aqui. Então ele chegou assim, quando a gente falou, olha, eu estou brincando de fazer uma linguagem nova. Tá bom, e a gente falou, conta mais sobre isso. Aqui estava eu, o George e o Marcelo, os outros cofundadores da Plataforma Tech. Conta mais sobre isso. Aí ele falou, estava bem difícil de ficar resolvendo o problema de concorrência com Rails, existe esse negócio, freelance is over, concorrência é o futuro, e então eu decidi brincar de fazer uma linguagem nova. A gente falou, cara, puta, animal, faz muito sentido, freelance is over, concorrência, não sei o que mais. E aí, né? O que você quer? Ele falou, tem uma ideia. E se a gente fizesse deixasse meu tempo full time, em tempo integral, trabalhando e desenvolver esse negócio? A gente falou, beleza, really, né? Você é espertão, você quer ficar de boa aí e a gente trabalhando aqui, digamos assim, né? Mas a gente falou, cara, mas por que isso, né? Não vai reinventar a roda, não tem alguma coisa que já faz o que você está pensando? E aí ele explicou um pouco racional, resumidamente, falou, até tem uma coisa que se aproxima do design da linguagem que ele estava pensando, que é o Clojure, que é uma linguagem que roda na JVM. Mas na visão dele, o mercado tinha espaço para mais uma outra linguagem que rodasse fora da JVM. E achava que a VM perfeita para isso não seria a JVM, seria a VM do Erlang. Dada essa visão inteira, a gente falou, beleza, então vamos nessa. Então, logo em seguida, a gente criou o logo da linguagem, em fevereiro mais ou menos, e lançamos o site. Então, esse seria o que seria a data de lançamento, mais ou menos, do Elixir de verdade. Até então, era um protótipo. E, em seguida, veio um período um pouquinho complicado para a gente. Um período, durante mais ou menos uns 18 meses, 1 ano e meio, lá estava o Valim trabalhando em tempo integral nisso, a gente trabalhando nos projetos com nossos clientes, uma empresa de consultoria. E, cara, não estava virando nada. Ninguém falava sobre a linguagem e tudo mais, né? Eu não chegava numa palestra e perguntava quem conhece de Elixir e todo mundo levantava a mão. Será que esse negócio vai funcionar? E aí teve uma coisa que aconteceu que foi essencial na história do ecossistema de Elixir. O Dave Thomas, ele anunciou que ia fazer um livro sobre Elixir. Esse foi o ponto principal, o primeiro ponto de inflexão no desenvolvimento da linguagem. Quem conhece o Dave Thomas? Legal. É bom quando as pessoas não conhecem, porque eu posso contar alguma coisa nova. Bom, o Dave Thomas ele é uma referência muito grande no mundo do desenvolvimento de software. Alguns dos feitos deles. Ele é um dos caras que está por trás do Manifesto Ágil, escreveu o Manifesto Ágil junto com aquela galerinha, Martin Fowler, por aí vai.
Ele fundou essa editora chamada Pragmatic Programmers, que é uma das editoras mais famosas de livros de software do mundo. E essa outra parte é a parte que foi bem interessante para a gente, que era do mundo de Ruby. Ele escreveu o primeiro livro de Ruby em inglês. Ele foi o cara que evangelizou o Ruby. O Ruby nasceu no Japão. Ele evangelizou o Ruby no Ocidente. Então, o cara que evangelizou o Ruby no Ocidente, o primeiro livro de inglês, também tinha decidido escrever um livro sobre a nossa linguagem. Esse foi o momento de inflexão. E aí, só para passar um pouco o que seria esse momento de inflexão para vocês, eu trouxe aqui um gráfico com os acessos do site da linguagem, do Elixir Lang, de janeiro de 2012, quando a gente lançou, até mais ou menos abril. E aí, nesse momento é o momento que o Dave Thomas ele anuncia que vai fazer um livro e que ele acredita que o Elixir é uma coisa para o futuro. Aí aconteceu o que eu chamei de efeito Dave Thomas. Aumentou consideravelmente o número de acessos na linguagem e dali a coisa continuou desse jeito. Esse foi o grande ponto de inflexão. Em seguida também aconteceu algumas coisas importantes, tanto de comunidade como no design que a gente foi fazendo. Em 2013, logo depois que o Dave Thomas decidiu que ia fazer um livro sobre Elixir, tem o cara que criou o Erlang, o Joe Armstrong, ele seguia o Dave Thomas no Twitter e por aí vai, né, meio amigo do cara, sabia que era um cara influente e falou, olha, tem alguma coisa aí. E aí ele publicou um artigo falando do Elixir, com a visão dele sobre a linguagem. E aí eu peguei um quote daqui do que ele falou e falei, olha, não demorou muito, mas eu percebi, pelo meu gut feeling, que esse negócio é bom. This is good shit. Ali tem o URL do artigo inteiro, é um artigo bem legal, onde ele dá a visão dele sobre Elixir. E, então esse é o momento que, além de ter um outro cara na referência, a próprio cara que inventou a VM do Erlang lá em 86, ele vai lá e coloca o selo dele e fala que aquilo estava indo para um caminho interessante. Logo em seguida virou uma bola de neve. A O'Reilly, que provavelmente é a maior editora de livros de software do mundo, também decidiu fazer um livro sobre Elixir. Em 2014, a gente não tinha nem a V1 não estava pronta, 1.0. Aí aconteceu o primeiro evento focado em Elixir nos Estados Unidos, organizado pela comunidade, ElixirConf. Naquele tempo, em 2014, era por volta de umas 100 pessoas. No ano passado, 2017, já estava umas 700 pessoas, mais ou menos. Eu acho que esse ano a gente deve ter um evento de Elixir mais ou menos do tamanho da QCon aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, em agosto. Foi um momento também importante porque só uma linguagem não é o suficiente, né? Você tem que ter ferramentais em cima disso. E aí foi lançado o Phoenix, que é um framework de desenvolvimento web. E esse momento é importante para a gente porque o Phoenix foi feito pela comunidade, não foi feito pela plataforma Tech. A gente contribui, mas não criamos ele. E tinha um milestone que o Valim tinha colocado no roadmap do Elixir, que era chegar no momento que tudo que a gente tinha no mundo Rails, a gente queria ter no mundo Elixir. E esse foi o momento, mais ou menos 2014. Em seguida, o negócio foi evoluindo de um jeito que também a gente já estava fora do nosso controle. Foi uma coisa maior do que a gente. Eles levaram o Elixir para o mundo de software embarcado, lançaram um framework chamado Nerves, para você rodar software em Elixir em dispositivos embarcados. Já que o Elixir estava saindo, além do mundo web, software embarcado, a gente pôde começar a usar ele para outras coisas que a gente não tinha pensado. Uma delas foi, aí essa a gente estava por trás de Stage, o Flow, um ferramental para você fazer data processing e data ingestion, aquelas etapas que você precisa quando está recebendo fluxo contínuo de dados, ou então pré-fazer machine learning e por aí vai, com streaming, concorrência. Então foi muito bacana porque a gente gostava uma coisa da comunidade de Python, que o Python é usado em vários segmentos. Já na comunidade de Ruby, é muito focado em web development. E o que a gente queria no Elixir não fosse que ele fosse focado só uma coisa, mas que ele pudesse ser várias coisas. Então a gente já tinha web development, software embarcado, processamento de dados, e a coisa foi continuando. 2016 também foi um ano muito importante, porque foi a primeira vez que a gente teve algum retorno financeiro para a plataforma Tech. Percebe que são 5 anos. São 5 anos do momento que a gente começa a investir nosso tempo e dinheiro até ter algum retorno. E quando eu falo algum retorno, não é que pagou o desenvolvimento, não se paga num ano o investimento. Mas teve algum retorno, isso foi um feedback importante, porque como uma empresa, a gente precisa disso para continuar investindo e fazer a coisa crescer. Ainda em 2016, uma outra coisa que aconteceu bem interessante, e a gente descobriu só no ano passado, um ano depois, o Elixir saiu na Gartner. Quem conhece a Gartner? Já ouviu falar? Beleza.
Eu vou em alguns lugares e as pessoas não sabem o que é a Gartner. Então, sair na Gartner, das linguagens que a Gartner mapeia como linguagem de tendência, foi muito importante, porque ele começou a levar o Elixir para um mundo cada vez mais mainstream, sair do mundo de nicho para um mundo de ser mais conhecido. E hoje? Como é que está hoje, depois desse tempo inteiro? A gente tem milhares de bibliotecas, um sistema de gerenciamento de pacotes para isso, tem dezenas de livros facilitando a educação e também cada vez mais pessoas aprendendo e programando em Elixir. Você tem conferências no mundo inteiro, em meetups também. Eu acho, o que é muito legal sobre isso aqui é que é tudo organizado pela comunidade. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Vagas de trabalho, então a gente, além de desenvolver a linguagem, a gente tenta fomentar o ecossistema, a gente conecta os desenvolvedores com as empresas, tem centenas de vagas de trabalho aqui. As empresas publicam quem que está usando o Elixir e por aí vai. Aqui eu coloquei um resumão, eu chamei de poder do open source. Então, o legal disso daqui é que não foi uma coisa feita só pela plataforma Tech. A nossa visão da linguagem, é aqui que eu falei que o open source foi uma coisa importante de a gente ter escolhido. O Elixir, by design, ele foi criado para ser maior do que a gente. E ele virou isso. E não dava para fazer tudo isso que a gente queria fazer sozinho, com uma empresa do nosso porte aqui no Brasil. Aí, isso leva a gente para a parte seguinte. Então percebe que de 2012 até 2018 teve um crescimento bem considerável da linguagem. E aí que eu queria trazer minha opinião de por que o Elixir cresceu desse jeito. Né? O que as pessoas viram nisso? O que as pessoas, as empresas, por que se atraíram e começaram a investir seu tempo e dinheiro também nesse ecossistema? Eu resumi em 3 linhas de pensamento. O primeiro, que o futuro é concorrente. Como eu comentei, em 2005, o Herb Sutter, esse cara, eu não comentei muito sobre ele, ele é um desenvolvedor C++, trabalhava na Microsoft, mas sou muito influente também no mundo de desenvolvimento de software. E ele falou, olha, concorrência é o futuro. Né? Só que ele falou isso em 2005. O futuro de 2005 é hoje. Já faz tempo. Então, esse é um dos motivos que eu acho que ele tem ganhado tração. O segundo motivo foi a implementação. A gente decidiu fazer em cima da VM do Erlang, que é uma VM que foi projetada para fazer concorrência. Vou explicar um pouco aqui por que a VM do Erlang foi feita. A VM do Erlang, a Virtual Machine do Erlang, foi feita pela Ericsson em 86, na empresa de telefonia. E ela não foi feita como você primeiro faz a VM e depois vê no que dá. Na verdade, eles fizeram a tecnologia para fazer um tipo específico de software, seguindo os requisitos que eles tinham. E os requisitos eram o seguinte, você queria fazer ligações entre uma pessoa e outra, ligação telefônica. Então, de um lado você tem uma pessoa, de outro lado você tem outra pessoa, e você tem esse switch telefônico que estabelece uma conexão persistente entre essas duas pessoas. Só que um sistema telefônico que só liga 2 pessoas não serve para muita coisa. Então, outro requisito é que ela lidasse ao mesmo tempo N para N pessoas. Então, imagina que lá em 86, a Ericsson já fez pensando um sistema nisso daqui. Em outras palavras, isso aqui é concorrência. Tá? Concorrência é a habilidade que um sistema tem de lidar com múltiplos eventos ao mesmo tempo. Tá? É diferente de paralelismo. Paralelismo é executar ao mesmo tempo. Aqui é lidar com os eventos ao mesmo tempo. E, na verdade, o Erlang foi feito para esse tipo de sistema e até mais do que isso, porque uma hora esse nó, esse switch, ele pode saturar. Então, você precisa ter de múltiplos switches para segurar a telefonia de um país ou de um continente inteiro. Né? Então, o outro requisito que tinha além de concorrência era distribuição. Eu preciso que esse sistema comunique uns nós com os outros, de modo que as pessoas que estão conectadas num switch possa falar com outra pessoa que está conectada no switch B, switch A com switch B. Então, já foi projetado pensando nisso, só que concorrência não ficou tão importante naquele tempo como é hoje, porque naquele tempo, lembra, era free lunch. Agora não, free lunch is over. E aí, para vocês entenderem como que essa questão da VM do Erlang facilitar tanto a concorrência, eu não conseguiria explicar melhor do que esse cara aqui nesse artigo falou. Então ele falou, olha, fazer concorrência com Elixir ou Erlang, comparado com outras tecnologias, é que nem fazer branches, Git comparado com SVN. Né? Quem já usou SVN, quem já usou Git? Todo mundo, provavelmente. Então, vocês sabem, né? Não é impossível fazer branch com SVN. Está lá a feature. Só que a gente não faz.
né? Muito chato, muita cerimônia. Já com Git é usual. Você faz toda hora. Você faz branch toda hora. Então, a ideia do Elixir, na verdade, o que a VM do Erlang te permite é isso. Concorrência fica tão simples quanto o Git deixou o branch fazer comparado com o SVN. E aí você faz toda hora. E o segundo motivo que eu acho que as pessoas se atraíram pelo Elixir, ainda dentro de concorrência, é que a concorrência não para só nessa questão de paralelismo. Nesse livro aqui, o Seven Concurrency Model in 7 Weeks, onde ele explora vários tipos de modelos de concorrência, ele fala um negócio muito interessante. Ele fala, olha, concorrência vai além de paralelizar o teu código em múltiplos cores. Se você fizer concorrência de um modo correto, isso te ajuda a fazer software responsivo, distribuído e resiliente. Por que isso? Bem resumidamente. Responsivo porque imagina que seu código é serial, uma aplicação web, vai? Você só consegue tratar um usuário de cada vez. Então você tem uma fila de usuários, o primeiro, a resposta dele é em, sei lá, 100 milissegundos, mas o cara que está lá no final da fila vai demorar para chegar na vez dele, né? E alguns sistemas a gente até coloca um limite de pool, né? Só pode, sei lá, 10, 100, e aí se você passar desse limite de pool, você não consegue ter concorrência para todos os usuários e a responsabilidade cai. Então, se você tiver a propriedade de concorrência, e isso for fácil de fazer, você consegue ser mais responsivo. Por que distribuído? Por que facilita com distribuição? Se concorrência for uma coisa tão usual, você já tem as threads de execução separadas, você pode pegar uma thread que está rodando na mesma máquina e jogar para uma outra máquina. Então, você distribui mais fácil. E resiliente, basicamente, porque se você está em múltiplas máquinas e uma cair, o seu software continua em pé, ou se você está em uma máquina só, um processo não vai afetar o outro. O que eu achei interessante é que depois de um tempo, não faz tanto tempo assim, mas é uma coisa mais nova, teve uma roupagem nova em cima dessa questão de resiliência, distribuição e responsividade, que é um nome mais bonito, né? Então, manifesto reativo, programação reativa. E aí eu estava lendo o manifesto reativo e percebi uma coisa. Eu falei, caramba, o Elixir e a VM do Erlang, ele suporta de modo nativo programação reativa. A gente já teve, acho que se não me engano, duas palestras sobre programação reativa aqui na QCon. Quem foi lá deve ter visto um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa mais agnóstica de tecnologia, seja Elixir, seja Java, o que for, tem nesse manifesto reativo e ele explica o que é um sistema reativo. E eu queria mostrar para vocês como que o Elixir ele suporta de modo nativo cada um desses pontos e por isso eu acho que as pessoas têm se atraído e ele teve esse crescimento de 2012 até 2018. O manifesto reativo fala que um sistema responsivo ele tem que te dar uma resposta rápida. Aí eu ilustrei esse ponto com um artigo que tem naquela URL que mostra um log de uma aplicação em Elixir rodando com Phoenix e o tempo de resposta é em microsegundos, 389 microsegundos, que é, pelo menos eu não estava acostumado com isso, antigamente eu estava acostumado com milissegundos, não sei vocês. Então é uma outra ordem de grandeza de performance. Não é tão rápido quanto o C, né? Não sei quem fica fazendo aplicação web em C, por aí vai, ou qualquer que seja. Mas o ponto em responsividade não é só performance pura. O outro ponto que se importa para sistemas reativos é a consistência do tempo de resposta. Então, não basta você, na média, responder o teu sistema em, sei lá, 500 microsegundos. O percentil 99, sei lá, o resto dos teus usuários que estão fora da média, tem que continuar recebendo resposta nessa grandeza. Tem tipo de sistemas que precisa disso com requisito, que é o que o Erlang foi feito, latência previsível. Às vezes você coloca no SLA do teu sistema, olha, ele não pode passar de tantos milissegundos. E dependendo da tecnologia, é difícil de garantir isso. No Erlang e no Elixir é fácil de garantir isso, ele foi feito pensando nisso por quê? 2 motivos. Primeiro, o modelo de concorrência é preemptivo, que nem o sistema operacional faz com os processos. O desenvolvedor não tem controle de cada thread de execução. A VM vai esquedulando, olha, esse aqui roda 300 reduções, esse aqui roda mais 300, de modo que cada thread de execução tem o seu tempo e fica de modo consistente. E o segundo, e que eu acho mais interessante, é o Garbage Collection. De modo geral, a gente está acostumado com aquele Garbage Collection Stop the World, né? O teu sistema vai ali rodando, e chega uma hora que tem que rodar o GC, e aí ele para um pouco tudo, quem estava esperando perde um pouco a resposta, e depois ele volta. Com o Erlang, facilita essa questão de responsividade porque o Garbage Collection roda por processo.
Então, quando um processo precisa que o GC rode, não afeta os outros, eles são isolados. Resiliência. Um sistema resiliente, segundo o manifesto reativo, tem que ter, as falhas têm que ficar contidas e o recovery é delegado por um componente externo. Isso também aqui é nativo no Elixir, porque cada thread de execução é isolada, uma não vê a outra, a não ser que você queira fazer a passagem de mensagem. E quando dá uma falha, quem tem que cuidar dessa falha é outro componente, que a gente chama de supervisor, que é um tipo de processo específico só para monitorar outros processos, para restartar, desligar ou ligar quando tiver alguma falha. O manifesto reativo também fala que um sistema elástico ele tem que conseguir aguentar a demanda, conseguir ser responsivo de acordo com o aumento da demanda. Aí eu trouxe aqui um link de um benchmark bem legal do Phoenix, que é o framework que eu comentei, web em Elixir, que out of the box segurou 2 milhões de conexões simultâneas em WebSocket, no HTTP, então a conexão é persistente, com 0 timeouts. Tá? Esse daqui, o Phoenix não nasceu assim, acho que ele segurava umas 30, 50 mil conexões. A gente fez algumas otimizações, né, foi um trabalho, sei lá, menos de uma semana, alguns dias. E o que a gente estava tentando fazer era replicar um caso muito famoso do WhatsApp. Para quem não sabe, o WhatsApp é feito com Erlang no back-end. E eles têm um blog post muito famoso que é 2 milhões de conexões em um único servidor. A gente falou, poxa, mas o Elixir é feito no Erlang, então a gente tem que conseguir fazer isso também. Está feito. E por último, o sistema reativo fala que tem que ser message-driven. Os teus componentes têm que se comunicar com passagem de mensagem. Bom, esse é o modelo padrão de concorrência no Elixir e no Erlang, que é o modelo de ator. E outra parte que eu acho mais interessante, que eu fiquei espantado quando eu vi até isso no manifesto reativo, é que ele fala que você tem que ter location transparency. O que é isso? Os teus processos, quando forem se comunicar um com o outro, mandar uma mensagem, eles não precisam saber se eles estão rodando na mesma máquina ou em máquinas diferentes. Isso facilita muito na hora que você vai distribuir o teu sistema. Acontece que isso também é nativo na VM do Erlang. E mais um motivo ainda dentro de concorrência que eu acho que as pessoas às vezes não percebem que concorrência não é só para production, sistema escalável, com performance, por aí vai. Concorrência também é para development. Né? Eu gosto de usar esse coach aqui do Valim, que ele fala, olha, tudo que você faz na sua máquina hoje deveria estar usando todos os cores. E ele vem falando isso já faz alguns anos, e até hoje alguns ambientes de desenvolvimento não usam todos os cores. Se você compilar o teu código, rodar os teus testes, baixar dependências, o que seja, deveria estar rodando todos os cores. E ao passo que vai aumentando o número de cores, vai influenciando a produtividade do desenvolvedor. Né? Não sei se uma suite de testes de vocês demora 1 minuto, 2 minutos, 3, 6 minutos. Imagina que você aumenta, hoje está 4 cores numa máquina como essa, mas amanhã vai ser 8, depois 16. O efeito de produtividade que vai ter no desenvolvimento, e não só em production, com você utilizar a concorrência no teu ambiente de desenvolvimento também. Até o teu relógio tem 2 cores. Segunda linha de que eu acho que eles têm crescido, ele te permite pensar diferente. Essa parte aqui também eu acho interessante, porque tem coisas que nem com o Git SVN, não é que não era impossível, é que não era usual de fazer. Uma delas é Real-Time Web. E ao passo que vão saindo esses aplicativos, essas aplicações como Uber, Google Docs, Trello, que oferecem uma interface mais rica, mais real-time para os usuários vão ficando mal acostumados. E vão querendo isso das nossas aplicações também. Não importa se você é o Google ou não. Então, eles vão querer ver real-time no teu e-commerce também, que seja a aplicação que vocês estão desenvolvendo. Além disso, tem esse negócio de IoT também, que é essa buzzword, tudo mais, mas o negócio está virando, é verdade mesmo, está acontecendo. E quando você tem múltiplos dispositivos rodando por aí, você provavelmente vai ter um back-end tentando monitorar esses dispositivos, o estado, para ver se eles não caíram, se eles não morreram, eles vão estar remotos. E essa conexão, às vezes, ela é persistente ou fica fazendo um pooling quase que real-time ali no aplicativo. Então, você está aumentando essa demanda de real-time web. E o Phoenix, quando foi feito, lá em 2014, mais ou menos, ele foi feito, na verdade, pensando nesse use case. Porque o cara que fez o Phoenix chama Chris McCord, ele também era da comunidade de Ruby, e aí ele estava tentando colocar isso no Rails, dá para fazer no Rails, agora o Rails tem até melhor, com Action Cable, mas no Phoenix a gente queria também que fosse assim, transparente, porque a VM te permite fazer isso muito mais fácil. E daí quando você deixa fazer tão fácil fazer essas coisas, as pessoas começam a criar algumas arquiteturas que não se pensava antes.
Então, tem esse cara aqui nesse blog post da comunidade que ele foi fazer uma feature de autocomplete. Eu estou fazendo uma busca e quero autocomplete. E você quer um autocomplete em real time, ninguém quer ficar... Não, isso bem, depende da aplicação, às vezes você faz uma busca, demora uns 2 segundinhos ali, aparece para ti o resultado da query. E já que o Phoenix te oferece de modo sem nenhum custo real time, por que não usar? E aí na hora de implementar isso, ao invés de ficar fazendo, sei lá, um pooling no servidor, ele abre uma conexão persistente com o servidor, utilizando o Phoenix Channels, fica muito mais fácil. Segundo ponto interessante também, as primitivas de design do Elixir, do OTP e do Erlang, elas te levam a pensar arquiteturas de um modo diferente também. Então, a gente está acostumado a pensar naquele mundo, né? Faz tempo na comunidade, de modo geral, se fala de microserviços e sistemas distribuídos, como que você sai de um monolito e por aí vai. Realmente, em várias situações faz muito sentido, mas se você for ler um artigo muito interessante sobre microserviços do Martin Fowler, ele mostra os custos que tem de fazer isso, né? Então, o interessante é que com as primitivas de design do Elixir você repensa alguma coisa. Então, por isso que a gente chamou de nanoserviços ou monolito concorrente, precisa inventar algum nome mais legal. Mas, para isso, eu preciso mostrar as primitivas de design do Elixir. Cada código que você tem, sequencial, roda num negócio chamado processo. Esse processo é uma coisa bem pequenina, não é o processo do sistema operacional. É um processo da VM e do Erlang. E é comum você rodar dezenas, milhares ou milhões, no caso do Phoenix, do WhatsApp, milhões de processos em um único servidor. Esses processos estão rodando de modo concorrente, se comunicando por passagem de mensagem. E eu queria vamos pegar, digamos, alguns processos ali. Então, processo é a primeira primitiva de design de aplicações em Elixir. A segunda primitiva é supervisor, como eu comentei. Se um processo cai, a gente não quer que a aplicação inteira caia, e aí o supervisor vai lá e sobe, e o processo é isolado. Ele tem a responsabilidade de monitorar alguns processos. Terceira primitiva de design é um application. Todas as primitivas são oferecidas pela Virtual Machine e pelo Runtime. Tá? Um application nada mais é do que um conjunto de processos com um supervisor, que é essa árvore de supervisão, num pacote. E cada application ele é independente, ele pode startar, desligar, restartar, você pode deployar ele na mesma máquina ou em máquinas diferentes. E aí imagina que você tem 2 applications no teu sistema em Elixir, e aí os processos estão se comunicando, né, por passagem de mensagem, rodando na mesma máquina local. E aí, por algum motivo, eu quero pegar o Application 2, ele está crescendo. Né? E aí eu quero distribuir ele. Esse é um motivo que a gente faz microserviços, às vezes eu quero distribuir porque a carga é diferente. Acontece que, para sair disso aqui, de rodar na mesma máquina, para rodar em máquinas diferentes, muito fácil. Por quê? É uma primitiva de sistemas reativos também. Lembra de Location Transparency? O protocolo de comunicação entre os processos que roda na mesma máquina ou em máquinas diferentes é o mesmo. Você não precisa chegar lá e na hora de quebrar o teu sistema em 2 serviços, digamos assim, colocar uma camada HTTP ou colocar um outro protocolo de comunicação binária que tem por aí. É o mesmo protocolo de comunicação num nó ou múltiplos nós. Isso te faz repensar o modo como você faz a arquitetura de software. Porque fica muito mais fácil você sair de um monolito, que eu chamei de monolito concorrente, para uma arquitetura distribuída orientada a serviços. A gente escreveu mais detalhes aqui no nosso blog sobre isso. E o interessante é que não é só a gente, então outro cara da comunidade também foi percebendo esse tipo de... Como que eu posso repensar a arquitetura? E escreveu esse artigo sobre o microlith, que seria o microserviço com monolito. Por último, por que eu acho que o Elixir saiu de 2012, no que ele era, para 2018, o que ele é hoje? Ele também é utilizado em múltiplos domínios, é uma coisa que a gente sempre admirou na comunidade de Python, como uma pessoa de comunidade de Ruby, de Elixir. E você tem ferramental para aplicações web, back-end de IoT, back-end de mobile, processamento de dados, eu chamei de Medium Data, tem uma explicação para isso, e Embedded Software. Chegando no final agora da palestra, é só dar um resumo para vocês. Primeira mensagem, como comentei, concorrência é a nova grande revolução no modo como a gente se escreve software. Certo? O Herb Sutter falou isso em 2005, a gente está em 2018. Então, entendi, beleza. Imagina que alguém fala assim, concorrência é bom para fazer software ativo, performance, escalabilidade, distribuição, sistema que não cai, mas minha app é simples. Eu não preciso de tudo isso, né? Parece muito custoso, deixa eu ficar de boa aqui. E eu entendo isso daqui, faz sentido. A gente
fazer uma mudança é uma coisa que é custosa. Mas às vezes a sua app de hoje é muito simples. E a app de amanhã? Qual que vai ser o requisito da tua app de amanhã? 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, apareceu aquele vídeo do Google Assistant. Quem viu esse negócio? Nossa, é insano. Depois procura, Google Assistant. Então, os requisitos do software de amanhã vão ser bem sofisticados. Tá? Eu não sei quais são os requisitos do software de amanhã. Mas o que a gente sabe hoje já, com certeza? Que the free lunch is over, o futuro é concorrente, e eu gostaria de estar pronto para esse futuro, para esses requisitos de software de amanhã. Os pontos-chave da palestra. Como que uma empresa decide criar uma linguagem nova? A gente percebeu que o futuro é concorrente, lá em 2010, 2011, 2012. E concorrência não era fácil, a gente queria que fosse fácil, que nem o Git fez para Branch comparado com o SVN. E a gente viu que tinha uma tecnologia com 30 anos e que não estava sendo usada por todo mundo e deveria estar sendo usada por mais gente. Então, por isso, decidiu fazer o Elixir. Segundo ponto, como que você sai do nada de uma empresa, de uma única empresa, de uma empresa pequena, vou comentar depois, para uma comunidade do mundo inteiro? Primeiro, ter uma visão que faça sentido de acordo com para onde a tecnologia está indo. Segundo, não basta você ter uma visão e pensar em alguma coisa, tem que ter execução e persistência. Levou 5 anos até a gente ter algum retorno financeiro. Era muito fácil de ter desistido isso daí no meio do caminho. E por último, open source. Seria impossível a gente fazer o que a gente fez sozinho, sem ecossistema que foi criado ao redor em torno disso, que hoje é muito maior do que a gente. E para fechar, você não precisa causar um grande impacto na indústria de software. Você não precisa ser grande para causar um grande impacto. Então, a Apple criou o Swift e tem 180 mil funcionários. O Google criou o Go e tem 134 mil funcionários. A Sun criou o Java, agora Oracle, mais de 10 mil funcionários. A plataforma Tech criou o Elixir, 55 funcionários. Dá para perceber a diferença da ordem de grandeza. Né? Você não precisa ser grande para causar um grande impacto na indústria de software. É isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu tinha altas expectativas e você superou. Obrigado. Perguntas? Olha lá no GitHub. Olha no GitHub, mas é uma licença sem nenhuma restrição, comercial. Não consigo lembrar rápido porque acho que a gente fez uma mudança. Mas é open source, inclusive se quiser fechar comercialmente, abrir, é a licença mais permissiva que tem. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu gostaria de saber que, a partir do momento que você passa a desenvolver software concorrente, muda a forma que você desenvolve. Baseado naquilo que você falou do Location Transparency, quais são os desafios na hora de você fazer um debugging, por exemplo, ou trace de uma aplicação distribuída? Perfeito. Desde o começo, essa é uma das partes muito legais do Erlang, porque ele tem uma ferramenta muito forte de introspecção. Eu não mostrei aqui, mas é muito comum te mostrar nessa palestra, que chama Observer. Então, o que facilita na hora de fazer debugging, apesar de ter concorrência? O processo de modelagem, que é as primitivas de modelagem, que é processo, supervisor e application, é a mesma coisa em produção. Então, você conecta num nó e ele te mostra para ti a árvore de processos, dentro de uma árvore de supervisão, os applications, e por processo você consegue ver o estado. Fica bem fácil de ver isso, porque cada processo tem um estado único. Você não fica passando estado de um lado para o outro. Então, isso facilita muito, tanto o ferramental, e como o fato de que em development e production é o mesmo modelo, facilita você entender o que está acontecendo no sistema e facilita fazer debugging. E a ferramenta é embutida, chama Observer. Pessoal, levanta a mão antes, enquanto a outra pessoa está... Enquanto ele está respondendo, levanta a mão que eu já vou levantar. Por que o nome Elixir? Essa pergunta é recorrente. O pai da criança, né, gerente de plataforma Tech, é o Valim, e ele costuma responder essa pergunta assim: qual que é o teu nome? Oi? Gilmar. Por que o teu nome é Gilmar? Então, infelizmente não tem uma história tão bonita. É Elixir porque Elixir é o nome que você dá para a tua criação. Mas a gente podia inventar uma história mais legal.
Eu aqui. Parabéns pela palestra. Eu queria Obrigado. saber os próximos passos aí. Tá legal. Algum dos próximos passos é evoluir ainda mais aquelas primitivas de processamento de dados. Hoje, o GenStage e o Flow, em termos de features, ele tem uma paridade com ferramentas como a Apache Spark, se não me engano. Mas ele é só ainda dentro de um nó, ele tem concorrência. Uma das coisas que a gente quer fazer é deixar ele distribuído. Isso é muito fácil fazer isso de modo distribuído. Essa é uma das partes. E a outra parte é, na linguagem em si, ela já está bem completa de features. São cada vez algumas melhorias em development. A linguagem está bem completa, agora tem mais ecossistema em volta dela. Onde a gente está trabalhando especificamente é na linguagem, ainda no Phoenix e nessa parte de processamento paralelo e distribuído. Aquela de embedded software é um outro pessoal dentro da comunidade. No momento onde a gente tem bastante liberdade para utilizar a melhor ferramenta para cada caso, né? Tem algum caso onde Elixir não seja indicado, não se dê muito bem em comparação com outras linguagens? Tem. Eu não trouxe casos aqui, mas... Bom, posso citar alguns casos do Brasil, pelo menos. Tem Globo.com, eles fizeram uma palestra acho na DevConf, um outro evento que a gente tem aqui também em São Paulo, muito legal sobre isso. Aqui no Brasil, pelo menos, tem a Globo.com, Stone Pagamentos, Quer Educação. Muitos dos benefícios que o pessoal tem percebido são ganhos em infraestrutura muito forte, ganhos em performance e disponibilidade. Dito isso, os maiores cases são lá fora. O maior número de empresas usando Elixir ainda é nos Estados Unidos. E eu acredito que isso é natural porque os Estados Unidos continua sendo o grande país early adopter de tecnologia, né? Então, lá fora, alguns dos casos famosos é uma empresa chamada Bleacher Report, que é o segundo maior portal de esportes depois do ESPN. Pinterest tem um caso muito legal com Elixir. Você tem Elixir sendo usado também para monitorar a frota de carro em tempo real. Para te dar uma resposta melhor, tem um livro que a gente escreveu que chama Adopting Elixir, que fala sobre vários casos de empresas que a gente entrevistou. Mas por cima são esses. Assim. Última pergunta aqui. Olá, minha palestra foi bem legal. Muito obrigado. Eu reparei que vocês, no caso, como vocês vieram da comunidade Rails, Ruby, né? Vocês trouxeram muito dessa comunidade para dentro do Elixir, mas eu percebi que teve uma coisa diferente para mim. O Ruby, eu senti que durante um período, ele teve muita quebra de compatibilidade, né? Então, você atualizava a versão do Ruby, quebrava praticamente tudo, a gente tinha que refazer quase todo o software. Eu senti que com o Elixir isso não está acontecendo tanto. Aliás, eu não lembro de nenhum caso que quebrou o software que eu tinha escrito há muito tempo e, vou atualizar e ver como é que ele está. Tem alguma coisa que vocês fizeram, algo que vocês viram com prática da comunidade Ruby, que vocês não queriam que viesse para o Elixir, ou coisas que vocês perceberam que tinha nessa comunidade, no caso do software até em si, vocês não queriam que viesse para o Elixir, e como tem sido essa experiência, né? Tá legal. Bom, a gente hoje continua trabalhando muito com Ruby e também muito com Elixir. Pessoalmente, a gente não teve essas experiências de quebrar software ao atualizar versões do Ruby ou até do Rails. Dito isso, basicamente, até a versão 1.0 podia sim quebrar, a versão 1.0 da linguagem. Acho que agora a gente está em 1.6, se eu não me engano. Então, sempre a gente mantém a compatibilidade com versões anteriores, isso é by design, versionamento. Então, isso que a gente já trouxe, que a gente tinha de semantic versioning do tempo de Ruby. Coisas que a gente trouxe também era a produtividade, a gente era muito acostumado com isso, pensando no desenvolvedor, o Ruby teve essa primitiva de pensar no desenvolvedor. Coisas que a gente adicionou foi toda essa parte de concorrência que veio do mundo de Erlang. Na verdade, isso é o que o pessoal mais vê, mas tem muita coisa que a gente também trouxe de Clojure, de Lisp e até algumas coisas de escala nessa parte de processamento de dados que o Akka tem e que não tinha no OTP ainda. Então, os objetivos da linguagem: produtividade, distribuição e concorrência. Muito obrigado, Hugo. Excelente. Eu só queria complementar, porque o André fez a pergunta sobre licença, ele foi lá no GitHub conferir, e a licença é Apache. Ok? Obrigado. Muito obrigado.